Disseram eles: Senhor, dá-nos deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creem. Então Jesus, ele não alisa, ele fala mesmo duro. E muitas vezes estamos dentro da igreja e não acreditamos no próprio Cristo. Não acreditamos, não acreditamos. A palavra que diz aqui, ó, no versículo 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Deus não nos rejeita. A palavra nos afirma. Por isso que eu falei anteriormente nos outros vídeos. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E é esta a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. O que nós precisamos de ressuscitar é na nossa família, no nosso trabalho, é na nossa saúde, é nas doenças da alma, doença mental, ansiedade, depressão. Você tem padecido as mazelas da depressão, da ansiedade, mas não tem apresentado a Deus. Sim, tem que pegar as ferramentas, ir ao médico, ter uma boa alimentação, cuidar de exercício, fazer exercício físico, usar uma boa suplementação. Você tem que se munir das armas, mas você tem que apresentar tudo, inclusive as ferramentas que você pode usar. Até essas ferramentas você tem que colocar nas mãos de Deus, na presença de Deus, para que Ele faça por completo. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, olha isso. Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode dizer, desci do céu? Povo judeu, povo da igreja, tá? Respondeu Jesus, porém, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Gente, isso aqui é muito forte. A gente não acredita, a gente não se movimenta em direção a Jesus se antes o Pai não nos atrair. Quando eu entendi isso aqui, digamos assim, fui ao céu e voltei de tanta emoção, porque até que para a gente acreditar, o Pai precisa nos atrair. É por isso que ele, lá no Velho Testamento, ele endurecia o coração do faraó. Quando Moisés conduzia o povo à terra prometida. Moisés ia até o faraó, falava para libertar o povo israelita, e o faraó prometia ali para Moisés que libertaria e tarará, e Moisés dizia, olha, se não libertar, virá esse castigo. E aí, quando Moisés saía da presença do faraó, Deus vinha e endurecia o coração do faraó. E o faraó fazia tudo o contrário do que havia prometido para Moisés. Então, Deus, ele nos atrai para a igreja. Deus nos atrai para Jesus. E lembrando que igreja, eu me referi agora à igreja que a gente costuma dizer a igreja templo, porque nós é que somos igreja, somos a igreja viva do Senhor, eu e você somos a igreja. Mas para que sejamos igreja, Deus tem que nos atrair.
E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão assim, ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Assegurou-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus continuava, eles criticando Jesus, falou que veio do céu e tal, que veio do Pai, que foi, enfim. E depois ele falou, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Qual é esse pão? O próprio Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão. Este pão é a minha carne. E os judeus surtaram de vez quando ele disse isso. Este é o pão. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso é muito forte. Então o povo surtou literalmente. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne, gente, isso é de arrepiar, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados, vocês, comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isto, agora vem os discípulos aqui. Abandonaram Jesus, porque tinha uma mini multidão de discípulos. Aqui tinha multidão e tinha um grande número de discípulos. E aí não só o povo judeu ficou escandalizado, mas os discípulos que seguiam Jesus, que presenciavam seus milagres, suas curas, quando Jesus começou a falar mesmo rasgado, literalmente, eles se escandalizaram e fugiram, abandonaram Jesus. E nós muitas vezes abandonamos. Quando Deus precisa que a gente se posicione por algo, a gente, para não ficar de mal ou mal visto, ou de repente ser odiado, porque a palavra de Deus diz que vocês serão odiados como eu fui, porque vocês são a minha semelhança. Se eu fui odiado, e Jesus aqui a gente vê claramente que ele era odiado, mais para frente vai falar que eles cogitavam como matá-lo, e ninguém mata se não houver ódio, não é mesmo? E aí, a gente às vezes, para não ficar de mal com a sociedade, para ser bonzinho, para ser aceito por um grupo X ou Y, a gente vai se esquivando como rato, às vezes, de navio, porque quando o navio afunda, o que acontece? Os ratos fogem e são os primeiros que se afogam. E aí Deus quer cristãos posicionados. Deus quer cristãos que perdoem, que se amem, que vivam em comunhão uns com os outros, que tenham comunhão com Ele, que estejam na presença dEle, que vivam nesse mundo como se não fôssemos do mundo. É assim que a palavra nos orienta. E vamos para os discípulos. E muito hoje isso acontece no nosso meio.
Porque a gente não tem coragem de se posicionar, de liberar perdão para quem não precisa, de restaurar uma união que foi separada. Tipo, acontece uma traição entre o casal e tudo, e aí o orgulho toma conta, eles não querem se perdoar e os filhos padecem. Os filhos são quem mais sofre com uma separação na família. Começa a desenvolver ansiedade, começam a desenvolver depressão, porque os filhos foram feitos para viver em família com pai e mãe. E aí a hora que a gente começa a querer ser bonzinho, e Deus não é bonzinho, ele é bom, que é sim, não. E aí a gente assume o papel desses discípulos que abandonaram Jesus, que saíram fora do barco. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Quem pode? Quem está separado e já divorciou e não tem coragem de voltar com a sua esposa ou com o seu esposo. Aí vai dizer, não, isso aqui é duro, não deu. Eu já fiz de tudo para aquela mulher, ela é assim, ela é assada, aquele homem é assim, é assado, ele é bipolar. O nosso posicionamento é esse, e a gente se comporta como esses discípulos. E quero que vocês entendam, não tem a ver com a violência de feminicídio, com a violência doméstica, porque esse é outro ponto. É outro ponto. Eu estou falando aqui para uma separação que não aconteceu violência. Que aconteceu uma separação que não houve violência. Porque se houve violência, é outro processo. Compreendam bem isso. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Quando o Filho do Homem subir para o céu, o que vocês vão fazer se vocês estão escandalizados só com isso que eu já disse? O Espírito dá vida. A carne não produz nada. Em outras passagens vai dizer assim, outras traduções, a carne de nada serve. Que se não de nada, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns entre vocês que não creem, e ele estava direcionando também aos discípulos, não só aos judeus. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Se o Pai não atrair, vocês não vão aguentar. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, só sobraram 12. De uma mini multidão de discípulos, só sobraram 12. E dentro dos 12 ainda havia Judas. Olha isso, olha isso. Jesus perguntou aos 12, e vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Nesse momento aqui, Pedro, pelo sopro do Espírito, Pedro se declarou, porque não foi por Pedro, foi o Espírito Santo que soprou em Pedro, e Pedro teve essa coragem de dizer: só tu tens palavra de vida eterna, para onde nós iremos, Senhor? Tu és a salvação, tu és a vida eterna. E tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi os 12? Todavia um de vocês é o diabo. Jesus não alisa. Não, ele deixa muito claro. É preto e branco. Tá tudo bem. A cor
Desse lado é a cor preta, desse lado é a cor branca. Não tem ali um meio caramelo, não tem ali um bege, não. Ele fala claro, claro, claro. Não é fácil a gente distinguir a cor. Por exemplo, estou usando uma blusa branca, se eu colocar uma calça preta, vai ser bem separada a cor preta e o branco. Preto e branco, muito claro. Todos vão compreender o que é preto e o que é branco. Então, Jesus é muito claro, muito claro. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mas mais tarde iria de traí-lo. Então, é um capítulo longo, composto por 71 versículos. Mas Jesus fala em profundidade. Jesus fala muito profundo, muito, muito, para que a gente entenda. Para que a gente entenda. E os tempos têm se afunilado e nós precisamos nos decidirmos a quem estamos servindo, de que lado nós estamos. Jesus conta conosco para a construção do seu reino. É por isso que a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo será acrescentado. Acrescentado. Nós não devemos ter medo dos tempos. Nós não devemos ter medo dos fake news de internet. Quando você vê uma notícia que te atormentar, vá refugiar-se na palavra de Deus, na presença de Deus. Vá orar com salmos, rezar com salmos, reze com a palavra. É muito importante você ter intimidade, é muito importante nós termos intimidade com Deus, porque Ele nos dá as respostas que precisamos. E às vezes a resposta de Deus, Ele não fala abertamente, mas Ele traz tranquilidade para o seu coração. Te dá paz interior. Às vezes você está tão angustiado, você faz uma oração e você fica tão tranquilo. Aquele problema que está te gerando angústia foi resolvido? Foi solucionado? Não. Mas Deus te dá a tranquilidade. Quando vem a tranquilidade, Ele te mostra a direção por onde você deve trilhar seus passos. É assim que Deus quer que nós vivamos. Assim. Pedindo, construindo essa intimidade com Deus. Tendo intimidade com a palavra. Cultivando esse Deus. Colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não o trabalho, não as preocupações, não o problema, não a sua grade curricular na faculdade, com as disciplinas terríveis que assola a sua cognição, se até o seu pensamento fica difícil de você pensar. Não é assim que Deus quer que você viva. Quando tudo isso ocorrer, vá para Deus, que restitui, que te dá paz, que te dá tranquilidade. É assim que nós devemos viver, em paz, em harmonia, em comunhão com Deus, não falando mal dos outros, uns dos outros, botando culpa nas pessoas, culpando os pastores, culpando os padres, as pessoas. A gente põe culpa dos nossos problemas em todo mundo. Porque nós não queremos mudar a rota, não queremos viver uma metanoia, que é mudança de rota. Nós precisamos mudar a rota, e a nossa rota é Cristo. Nós precisamos nos direcionar para Cristo. É assim que Deus quer que a gente viva. E é isso que eu peço para você. Eu desejo isso para a minha vida, estar mais próximo de Deus a cada dia, porque quanto mais eu me aproximar de Deus, mas menos eu irei errar, menos eu irei pecar. Porque é isso a palavra é que me assegura isso. E é isso que eu desejo para você. Em nome de Jesus. Amém.